A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe neste momento, nesta hora que você está a ouvir esta saudação. Que Deus em Cristo lhe abençoe a sua casa, a sua família, que Deus lhe abençoe o seu emprego, que Deus lhe abençoe a sua saúde, que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Anderson, e nesse momento, irmãos, eu quero lhe deixar uma saudação para com as vossas vidas, que nesse momento que você está a ouvir esta saudação, você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, você possa ser impactado, que você possa ser assim revestido das armaduras do Senhor nesse momento. Que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê entendimento, compreensão, para que você lhe compreenda aquilo que o Espírito Santo quer falar com as igrejas do século 21. Irmãos, estamos vivendo num tempo difícil no século 21. Um tempo lá onde a palavra de nosso Deus terá sido cumprindo. Um tempo lá onde o Senhor Jesus Cristo falou conosco, lá em Mateus 18:7, que lá do mundo por causa dos escândalos. Porque ele é misto que vem os escândalos, mas ela é daquele homem, porque ele vem os escândalos. E por este intermédio de versículo, irmãos, estamos lá vivendo um tempo lá onde está acontecendo muitos escândalos no meio evangélico. Muitos escândalos daqueles que era para ser diferente, daqueles que era para dar testemunho da obra do Senhor, daquele que era para testificar do Senhor Jesus Cristo, que eles estão não agradando a todos, mas os primeiros a escandalizar. Mas o Senhor Jesus Cristo lá divertiu dos escândalos, que ele era misto que eles viessem. Mas eu estava a perguntar por que tantos escândalos acontecem nos dias de hoje. Porque tantos escândalos estão acontecendo no Evangelho do século 21. E muitos desses escândalos, irmãos, estão acontecendo por culpa dos líderes. Os líderes que estão hoje lá a apacentar. Os líderes que estão hoje lá a cuidar das ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, ele falou que na cadeira de Moisés se sentaria os escribas. O Senhor Jesus Cristo lhe falou que na cadeira de Moisés se sentariam esses tipos de homens. E por isso está acontecendo também, por causa desses homens, muitos escândalos no mundo. Em Mateus, aleluia, no capítulo 28, do versículo 20, o Senhor Jesus Cristo, ele falou para os apóstolos, ensinando a guardar a todas as coisas que ele tinha mandado. E aí eu estarei convosco todos os dias da minha vida, todos os dias até a consumação do século, ensinando. O papel de um líder é ensinar a ovelha o caminho que deve andar. O papel de um líder é direcionar a ovelha à igreja do Senhor, andar conforme a palavra de Deus. O papel do líder, meus irmãos, é ensinar o rebanho a alimentar. Mas estamos vivendo um tempo que é diferente. Estamos vivendo um tempo onde os líderes, em vez de ensinar as ovelhas, em vez de ensinar ao povo a palavra de Deus, estamos vendo líderes ensinando ao povo a pecar, a errar. E Deus, ele falara lá na sua palavra, no livro de Amós, que o meu povo ele está sendo destruído, o meu povo ele está a sofrer por falta do conhecimento, o meu povo ele está a ser destruído por falta de conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus lhe falara, meu povo ele está a ser destruído porque rejeita o conhecimento. O povo está a rejeitar o conhecimento, o povo está perecendo. Irmãos queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele escrever a carta aos Efésios, ele disse, digo isto, lhe testifico no Senhor, para que não mandeis, mas como mandam também os outros gentios, na validade do sentido, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração,
Mas parece, irmão, que a palavra de Deus, muitos têm lá desprezado nos dias de hoje. Porque a instrução do apóstolo Paulo era para que a gente não ande como também anda os gentios. E muitos estão andando como andam os gentios, andando na vaidade, andando estenebrecido do vosso entendimento, separado da vida lá com Deus, pelas vossas ignorâncias, pela dureza dos vossos corações. Hoje entramos no templo, não sabemos mais quem é crente e quem não é, porque a lasciva tem tomado conta dos templos. A lasciva entrou na casa de oração, o pecado entrou, o espírito de Jezebel tem dominado hoje dentro dos templos as mulheres, como também muitos dos homens. E por causa dessas coisas, por causa desses pecados, a palavra de Deus está sendo blasfemada, a palavra, o evangelho está sendo escandalizado. Mas nesse dia de hoje, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ele venha abrir o teu mente, que Deus ele venha trabalhar no teu coração, que os líderes que eles estão rerando, que verdadeiramente eles venham, louvado seja o nome do Senhor, a voltar ao primeiro amor, que eles venham lá voltar à primeira sobra. Porque Paulo, quando ele escreveu lá em Colossenses 1:28, ele disse lá que anunciamos, a quem anunciamos, temos que ir demonstrando todo o homem, ensinando em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem de perfeito em Jesus Cristo. Anunciar a palavra está sendo retirada dos templos. Hoje nos templos, hoje as pessoas estão fazendo teatro. Hoje nos templos, hoje as pessoas estão fazendo de praça de refeições. Hoje o templo, hoje, irmãos, as pessoas hoje não têm mais a reverência, remexendo nos celulares, conversando, parecendo que é uma praça de encontro. Porque, irmãos, os líderes não estão anunciando verdadeiramente a palavra de Deus. Os líderes não estão admoestando os homens, as mulheres, como diz Paulo em Colossenses, porque eles estão com medo de perder-lhe membro, com medo de perder-lhe ovelha, com medo de que alguém desile, que alguém saia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por aqueles que ele está lá firmado lá na rocha. Ele não se desvia por causa de uma demonstração, ele não se desvia por causa de uma exortação, porque, irmão, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Estamos vivendo isso hoje, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O anúncio da palavra está sendo retirado. Músicas e músicas e mais música. Corins e mais corins e mais corins, aonde Deus não estará a receber. Radiomostração está sendo tirada, a palavra está sendo retirada, a oração está sendo retirada do templo, por causa de muitos líderes que estão rerando, que o papel do líder é ensinar o evangelho, mas muitos líderes não estão a ensinar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus chamaram o profeta Ezequiel para profetizar lá contra os pastores infiéis de Israel, pastores que não fortalecem as ovelhas que ele está lá fraca, pastores que, aleluia, não curam as que está lá doente, pastores que não tornam a trazer aqueles que se perderam, pastores que ele está somente lá comer da gordura da lã das ovelhas. E por causa disso, muitos se vêem no evangelho de qualquer maneira, muitos vivendo o evangelho de brincadeira, aleluia, muitos presos nas coisas desse mundo, muitos
muitos presos lá ao pecado, muitos presos lá à lasciva, lá à imoralidade, muitos presos lá na fornicação, no adultério, por causa de líderes que não terem ensinado a palavra de Deus verdadeiramente como o Senhor instruiu, para que o líder ele ensine. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que o líder exorte, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Irmãos queridos, irmãos, Paulo ele vai escrever a carta em Tessalonicenses, irmãos, falando, rogando, exortando no Senhor Jesus, que como recebeste de nós de maneira como convém andar, agradar a Deus, assim andai, irmãos, assim andai, para que vocês continuem a progredir cada vez mais, andando como convém a palavra do Senhor Jesus Cristo, andando como o Senhor Jesus nos ordenou, irmãos, para que ele andasse, andando para que o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o nome não seja blasfemado, o nome não seja escandalizado, mas muitos têm andado segundo o seu entendimento, muitos têm andado conforme o teu coração, né? Pela dureza do coração do homem, pela dureza do coração da mulher, muitos estão a perecer, irmãos, muitos estão a perecer, muitos estão caminhando por um caminho de perdição, um caminho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que aos olhos do homem tem parecido bom, mas o final será o final de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele está arrogando, Paulo está a exortar no Senhor Jesus Cristo. Hoje não se pode mais se exortar, hoje não se pode mais se admoestar, porque alguém diz, ou bem vai lá se desviar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos têm dito, é melhor estar aqui assim de qualquer maneira do que ele está lá fora, mas de qualquer maneira não podemos entrar na presença do Senhor, de qualquer maneira não podemos andar lá na presença do Senhor, de qualquer maneira nós não herdaremos o reino dos céus, de qualquer maneira nós não herdaremos o reino de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A pregação está sendo retirada. Quando Tito escreveu no capítulo 2, no versículo 1, ele disse, tu porém ne fala, o que vem a sã doutrina, fala o que convém a sã doutrina. Muitos não querem mais falar o que convém a sã doutrina, muitos não querem mais ensinar o que convém a sã doutrina, porque, aleluia, muitos não querem mais renunciar, muitos, aleluia, não querem mais deixar o pecado, aleluia, renunciar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo lo falou em Mateus 16:24, aquele que vem após mim, tome a sua cruz e me siga. Mas porque os pastores não querem falar a malação doutrina, porque hoje o povo está indo conforme do mundo. Nós vemos o povo, os líderes, dizendo que era para atrair o jovem, mas eu vejo o jovem de Davi a apacentar. Eu vejo o jovem de Davi a andar no caminho do Senhor. Eu não vejo o jovem de Davi buscando as coisas terrenas, mas as coisas do espiritual. Eu vejo lá José no meio do Egito não mandar como egípcio. Eu vejo a Daniel estar a Babilônia, mas não negaste o nome do Senhor, não mandar como a Babilônia. Mas estamos vendo hoje os pastores, aleluia, abrindo mão da sua doutrina para atrair a multidão, para deixar a casa cheia, esquecendo que o Senhor Jesus Cristo lhe falou que muitos são chamados, mas que poucos são escolhidos. Amados irmãos, assim como Pedro escreveram no livro do 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, ele disse, amado, eu escrevo-vos agora lá a segunda carta, não era a primeira, era a segunda carta, a qual eu desperto vocês com exortação, com ânimo sincero, para que vocês vos lembrem da palavra
palavra que primeiramente foram ditas pelos profetas, pelos santos, o mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Amados irmãos, Pedro ele está lá escrevendo lá a segunda lá, carta para lembrar, para trazer a lembrança para com a nossa vida, a palavra que foi dita pelos santos profetas do Senhor e Salvador. Aguarde lá a palavra na tábua do seu coração, guarde lá a palavra. Muitos não têm guardado os mandamentos teus, muitos não têm guardado lá a palavra de Deus, por isso ele que tem andado de qualquer maneira, por isso que tem vivido uma vida segundo a carne. Lembra-se do que Paulo falou no capítulo 8 do versículo 1 de Romanos: nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitos têm andado segundo a sua carne e não segundo o Espírito. Para esses haverá a condenação. Muitos vão dizer naquele grande dia: Senhor, em que em teu nome eu preguei, Senhor, em que em teu nome eu expulsar a demônio, Senhor, em teu nome eu curaste. O Senhor vai olhar para esses e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que lhe praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Lembre-se de dar a palavra de Deus. Deus ele falara com Josué, medita de dia, medita de noite. Deus ele falara com Jeremias, come-lhe do rolo. Aleluia. É 1 João, irmãos, no capítulo 2, João ele vai dizer, o apóstolo, que nisto sabemos que o conhecemos. Não é por ele falar em língua, não é porque ele pregar, ele é se guardar os mandamentos do Senhor. E muitos não têm guardado o mandamento de Deus, muitos não têm guardado a palavra de Deus, e por causa disso, irmãos, muitos há de perecerem. Estamos vendo muitos crentes preocupados com eleições. Muitos crentes não defendem a direita, não defendem a esquerda. Muitos crentes se deixando levar pelas coisas terrenas. Aleluia. E são os poucos ainda que se preocupam com a salvação. São os poucos ainda que se procuram com o reino de Deus. O reino do céu está sendo anunciado a vocês. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus perante a vós. Arrependei-vos das vossas fornicações, arrependei-vos das vossas imoralidades, arrependei-vos dos vossos adultérios, arrependei-vos das vossas cobiças, arrependei-vos das vossas avarezas, arrependei-vos das vossas imoralidades, arrependei-vos das vossas avarezas, lhe convertei-vos ao Senhor Jesus, deixai o pecado hoje, chegai-vos a Deus, que Deus se lhes chegarás a vós. Bem-aventurado, irmãos, é aqueles que lavam a vertedura pelo sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar pela cidade santa, pelas portas. Bem-aventurado será esse. Bem-aventurado não era aquele que ele é conhecido perante o mundo inteiro. Bem-aventurado não era aquele que ele está lá com a conta cheia de dinheiro. Bem-aventurado é o que lava as suas vestiduras, lava para ser limpo. Tem que ser limpo pela palavra. O Senhor disse lá, Pedro, aleluia, Pedro, vós é limpo pela palavra, vós já está limpo pela palavra. Oh glória, xaramará, subdecandarai. Oh aleluia, Senhor da glória. Lembrando que ele vai finalizar, aonde a palavra do Senhor ele vai dizer que se logo ele cuidasse ele profeta lá espiritual, reconheça aquelas coisas que eu escrevo, o mandamento do Senhor. Se você se diz ser profeta, reconheça aquela palavra de Deus. Se você reconhece, diz ser espiritual, reconheça a palavra de Deus. Reconheça aquilo que eu vos falo, aquilo que eu vos anuncio, leve o mandamento do Senhor. O Senhor falou, irmãos, ensinando a guardar a todas as coisas que eu tenho mandado, ensinando a guardar as coisas que eu tenho mandado, guardar a palavra.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ensinando. Obreiro ensina a palavra, obreiro. Diáconos ensina a palavra. Evangelista ensina a palavra. Pastores ensina a palavra. Presbíteros ensinam a palavra do Senhor. A palavra está sendo desbracemada. O evangelho muitos estão escandalizando, porque os líderes muitos não querem mais ensinar a sã doutrina do Senhor. Irmãos, fica na reflexões para a tua vida da parte do Senhor. Reflexões neste dia, neste momento, que você possa refletir, que você possa refletir para onde ele está indo na tua alma. Muitos eles têm falado, irmão, não podemos só olhar para a aparência. Samuel olhou para a aparência, mas podemos olhar para a palavra. A palavra ela que eu prego a desjucara que está na lasciva, na imoralidade do pecado, a desjugar aquele que ele está errando e aqueles que ele está sendo conveniente com o erro, como diz no Romanos 1:32. A palavra vai julgar. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos guarde, que Deus em Cristo te dê força para vencer o pecado. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Eu sou o teu irmão em Cristo, no pastor Anderson. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.